Abacuque, capítulo 3, a partir do versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo, e não haja gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua igreja, obrigado pelo Teu Espírito Santo que habita em nós e que fala conosco e que abre o nosso entendimento, nos ilumina para entendermos a Tua palavra. Pedimos mais uma vez que o Senhor venha, que o Senhor fale e que essa seja uma noite de salvação, edificação na fé e que tudo seja para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. O que te deixa indignado? Qual que seria hoje o motivo da sua indignação? Se é que algo te deixa indignado. Porque indignação é assim, um aborrecimento. Algo que pode trazer ao seu coração um tipo de revolta, um sentimento assim de inconformidade. Como que isso pode ser assim? Por que tem que ser assim? Você pode ficar indignado, por exemplo, com alguma situação do mundo. Por exemplo, essa situação agora na Ucrânia. Inclusive, soube hoje do pastor Victor que a igreja aqui já está de manhã recebendo pessoas da Ucrânia. Esses dias a gente viu numa manchete de jornal a foto de uma mulher grávida sendo carregada na maca por 2 homens, porque uma maternidade tinha sido bombardeada. Isso deixou a minha esposa indignada. Ver uma situação dessa, mulher saindo com a mão assim na barriga. Indignação. Mas você pode ficar indignado às vezes com uma situação na sua casa. Uma situação com um filho, com uma filha, uma situação com o marido, uma situação com a esposa. Você pode ficar indignado ou indignada com uma situação no seu trabalho. Você pode ficar indignado ou indignada com uma situação na igreja. Você pode, inclusive, ficar indignado ou indignada com a sua vida, com você mesmo. De olhar para uma situação, para uma lembrança e dizer assim: não acredito que eu fiz isso. Não acredito que eu agi assim. Não acredito que eu tomei aquela decisão. Ficar indignado, indignada. Tem pessoas que a vida, infelizmente, se torna um verdadeiro fardo de indignação. Ela carrega muitas, inúmeras e de diferentes tipos de indignação.
O que indigna o teu coração? Então o profeta que hoje chegamos, o Abacuque, ele escreve o que ele escreve porque ele está assim indignado. Ele é um profeta menor como os outros que estudamos, Oséias, Amós, Naum. Mas ele tem um diferencial, porque, diferentemente dos outros profetas, ele não dirige a sua mensagem, a sua palavra, nem para o reino do norte, de Israel, nem para o reino do sul, de Judá. Como fez Oséias, por exemplo, ele não dirige assim a sua mensagem para uma nação estrangeira, como fez Jonas, como fez Naum, mas ele dirige a sua mensagem para Deus. Ele fala diretamente com Deus, da sua indignação. Porque ele está indignado com as coisas que ele vê no meio do seu povo, mas também está indignado com as coisas que ele não vê da parte de Deus. Ele olha assim para a vida dele, para as coisas que estão acontecendo ao redor, e ele fica indignado. Como que pode essas coisas estarem acontecendo no meio do povo que se chama pelo teu nome? E o que me deixa mais indignado é que parece que o Senhor não faz nada. Parece que o Senhor não intervém, parece que o Senhor não se importa. Sabe assim, quando você está indignado com uma pessoa e você quer que Deus que faça alguma coisa? Poxa, bem que Deus podia ir lá e falar, né? Por que alguém não fala para ela o que ela está precisando ouvir? Por que Deus não faz alguma coisa, não acorda essa pessoa, esse grupo? A gente fica esperando que Deus vá lá e a gente fica indignado, não só com a situação, mas entre parênteses, nos nossos recônditos do coração, também um pouco com Deus, porque afinal de contas Ele pode tudo, por que Ele não faz? Então é um profeta que está indignado, mas ele não dirige a sua mensagem nem para o povo do norte, do sul, nem para os estrangeiros, ele dirige-se para Deus. Ele fala da sua indignação, como você vai ver aí no versículo 2 do capítulo 1. Até quando clamarei e não escutarás, Senhor? Até quando? Ou gritarei a ti violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a maldade e a opressão? Você já fez essa oração a Deus? Senhor, o Senhor me permite ver essas coisas? Por que eu tenho que ver essas coisas acontecendo? Não queria ver isso, mas vejo. A destruição e a violência estão diante de mim. Também há contendas e o litígio é comum. Por causa disso, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Pois o ímpio cerca o justo de modo que a justiça é pervertida. Então ele está indignado com a violência, com a impiedade, com a quebra da lei, a injustiça, no meio do povo que deveria ser, na verdade, exemplo de tudo isso. E ele está indignado porque parece que Deus não se importa. Parece que Deus está indiferente. Mas aí Deus responde, vem a primeira resposta de Deus, e Deus diz assim, olha, se eu contasse para você e para vocês o que eu estou para fazer, vocês não acreditariam. Mas o que é, Senhor, que o Senhor está para fazer? Aí o Senhor responde no versículo de número 6,
estou levantando os babilônios. Então agora o assunto não é mais a Assíria, mudou o império, agora é Babilônia. Estou levantando os babilônios, essa nação feroz, impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para se apoderar das moradas alheias. E aí quando o profeta ouve isso, ele não fica menos indignado, ele fica pelo contrário, mais indignado ainda, porque ele vai dizer, versículo 12, ó Senhor meu Deus, meu santo, por acaso não existes desde a eternidade? O Senhor puseste este povo para juízo. Ó rocha, tu estabeleceste para correção. Mas tu, que és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e não podes contemplar a maldade, por que ficas apenas olhando para os perversos? Está falando dos babilônios agora. E te calas enquanto o ímpio devora quem é mais justo do que ele. Ou seja, ele diz assim para Deus, puxa Senhor, está certo que Judá não está andando muito na linha. Está certo, Senhor, que inclusive eu estava indignado com essa situação e lhe cobrei uma atitude para com o teu povo. Mas agora o Senhor me dizer que vai usar um povo ainda mais injusto como vara de correção para o seu povo, aí que eu não entendo mesmo. Como é que o Senhor, que é tão santo, puro, vai permitir isso, que perversos sejam instrumentos de correção? E aí isso dá um nó na teologia do profeta. A realidade da vida já deu nó na sua teologia? Então, aí o profeta fala, então eu não vou falar mais nada, eu vou esperar a sua resposta. E a resposta do Senhor vem de novo, não de forma talvez imediata, mas a resposta vem como 5 ais de juízos sobre a Babilônia, que são punições, pedidos de conta a pecados que na verdade são muito comuns, inclusive hoje. Por exemplo, acúmulo de bens alheios em casa. Por exemplo, o versículo de número 6. Ai daquele que acumula o que não é seu. Versículo 9. Ai daquele que adquire para sua casa lucros criminosos. Então, uma dica: não fique na sua casa com o que não é teu. Tem coisas que você olha e parece que ela fala: me devolva para o meu dono. Não fique em casa com coisas que não são tuas. Uma outra condenação é para o pecado da destruição da natureza criada. Versículo 17, a violência cometida contra o Líbano te cobrirá, bem como a matança feita às feras te amedrontará por causa do sangue derramado e da violência contra a terra. E juízos também contra a idolatria, que é muito mais do que essa ideia de idolatria que temos, de alguém diante de uma imagem, em adoração, em oração, em louvor. Mas é a idolatria que significa o depositar de confiança em qualquer outro que não em Deus. Como diz o versículo 18, para o artífice, pois confia na sua própria obra.
mas faz ídolos mudos. Ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Faça alguma coisa por mim. E aí então, quando o profeta ouve essas respostas de Deus, e ele entende que essa ação de Deus, que a princípio ele não estava entendendo, seria como agora um remédio amargo, mas que produziria justiça, salvação e cura para o povo. Então ele se cala. Parece que ele entra assim num estado de maravilhamento, talvez só comparado com aquele de Paulo no Novo Testamento, em Romanos capítulo 11, 35 e 36, que depois de meditar como os caminhos de Deus são insondáveis, como os mistérios de Deus são inescrutáveis, como Deus tem uma forma de fazer as coisas que está além do nosso entendimento, a gente só vai entender depois. E aí Paulo entra em êxtase e exclama uma doxologia: ó, com profundidade das riquezas e do conhecimento de Deus. Quão profundos são os teus caminhos, mais altos do que os nossos pensamentos. Então o Abacuque, ele se cala. Porque quando Deus fala, todos se calam. O versículo 20 vai dizer: mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Mas depois que ele se cala, depois que ele se recupera, aí ele responde a esse maravilhamento. E ele responde escrevendo um salmo. Porque esse capítulo de número 3, que termina o livro, é um salmo. É uma oração em forma de louvor. É uma oração para ser cantada como louvor. E cujo ápice é os versículos que nós lemos. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja mantimento no curral, eu, todavia, confiarei no Deus da minha salvação. Então, esse livro de Abacuque, irmãos, é um livro feito de orações. É o profeta conversando com o seu Deus. São perguntas, respostas, de modo que a gente pode entender que a maior lição que a gente pode tirar de Abacuque para a gente é essa, a primeira. Que tempo de indignação é tempo de oração. Tempo de indignação é tempo de oração. Mas a pergunta que fica é: como deve ser a nossa oração em tempo de indignação? Então você está indignado. Você vai orar. Mas como deve ser a tua oração nesse seu tempo de indignação? Então, primeiro, a sua oração pode ser uma queixa. Sua oração pode ser uma queixa. Porque que adianta você ficar com o coração indignado
não falar da sua indignação para Deus e se tornar ao mesmo tempo cínico. Tipo assim, você ouve, olha, Deus vai te abençoar. Ah, claro que vai, claro que vai. Olha, Jesus te ama. Ah, sim, ama muito. Por quê? Porque o seu coração está indignado. Porque o seu coração está aborrecido. Porque o seu coração está ferido. Então já vai aqui uma dica. Faz uma lista de tudo que está te aborrecendo, tudo que está te deixando indignado, e transforma cada motivo numa oração. Vai falando para Deus, Senhor, ó, isso aqui está me deixando aborrecido. Ora, aí tica. Próximo. Ah, isso daqui também, Senhor. Olha, isso aqui está me deixando aborrecido. Aí ora, tica. Próximo. Você vai ver como você vai se sentir melhor. O Abacuque, ele descreve a oração dele exatamente assim, como queixa. Ele vai dizer, eu me colocarei, capítulo 2, versículo 1, sobre a minha torre de vigia, ficarei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que ele me dirá e o que terei como resposta à minha queixa. Queixa. Então qual é a sua queixa? Aliás, tem vezes que o próprio Deus convida. Deus convida, Deus fala assim, você está aí queixoso? Então venha cá, por favor, me apresente a sua queixa. Apresente as suas queixas. E vamos ver se você tem razão. Então apresente, qual é a queixa? Do que você está reclamando? Exponha. Vamos conversar sobre a sua queixa, então. Eu não sei se eu aceitaria um convite desse, mas você pode. Agora, 2 dicas quando você for expor a sua queixa a Deus. Primeira, seja sincero, mas nunca perca o respeito. Você não está falando com um igual. Não pratique uma teologia invertida, aquela que quer colocar Deus como servo, não Senhor. Então Deus é Pai, Deus é amor, Deus é paciente, mas Deus não deixou de ser o Senhor. Por isso que o Salomão vai dizer, lembra? Olha, quando você entrar na casa de Deus, sejam as tuas palavras poucas, porque Ele está no céu, você na terra. Quando você for expor uma queixa a Deus, seja sincero, abra o coração, mas não esqueça de terminar a sua oração com aquela frase que Jesus ensinou, e salva tudo. Contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Essa oração Deus honra, porque coloca tudo no seu devido lugar. Então, Senhor, olha, esse aqui é o meu pedido, esse aqui é o meu desejo, isso é o que eu gostaria que acontecesse, mas eu já aprendi que eu não sei sempre o que é melhor. Então não seja o que eu quero, seja o que tu queres. Essa oração salva tudo. Corrige qualquer oração equivocada. Não seja o que eu quero, o que tu queres. É a tua vontade que eu quero viver. Segundo, a tua oração em tempo de indignação precisa ser seguida de espera. Porque se você só ora por desencargo de consciência, mas já sabendo o que vai fazer, para que ora então? Não é? Tem gente que ora, mas no fundo ela já sabe, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo.
Deus não precisa que você silencie para Ele falar. Mas você precisa silenciar para você ouvir. Porque Deus vai te dar uma resposta. Mas entre o seu pedido e a resposta, pode ter um tempo de espera. Um tempo de silêncio. Para você tentar discernir o que Deus está tentando falar com você, porque Ele fala. Então o Abacuque, ele fala isso. Eu vou esperar a resposta. Eu estou indignado, eu já expus a minha queixa. Mas veja, eu me colocarei sobre a minha torre de vigia. Ficarei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Ele me dirá. E a figura, irmãos, é de um guarda numa torre, esperando a resposta da senha pedida, a fim de que ele ouça bem a resposta e não abra o portão da cidade para a pessoa errada, que poderia ser uma desgraça não só para ele, mas para a cidade toda. Então, entre a oração e a resposta, tem um tempo de espera. Tem um tempo de parar de falar, de fazer silêncio, de ouvir. Então a ordem não é orar, fazer, depois se calar, ai Senhor, o que eu fiz? E aí orar de novo. Não, a ordem não é essa. A ordem é orar, calar, para ouvir, aí fazer. Até porque como você vai saber o que é para fazer se você não ouvir? Você vai andar na frente de Deus. Às vezes a gente fica lá vendo Jesus a noite inteira orando. E a gente se pergunta, mas que tanto que Jesus falava? Que tanto assunto que Jesus tinha com Deus? Porque na verdade ele não só falava, ele ouvia. E aí no outro dia, quando chegavam para ele, olha, está todo mundo te esperando, vem, vem. Aí ele respondia, não, vamos a outra cidade, para que eu ali também pregue. Por quê? Porque ouviu de Deus. Senhor, hoje eu preguei aqui, foi um grande sucesso, é para eu ficar? Não, é para você ir. Então, se até Jesus, que era Jesus, precisava, antes de fazer ouvir, quem dirá eu? Quem dirá você? Então você orou, agora espera. Não vai saindo indignado fazendo as coisas, não, porque senão, como diz a Bíblia, a vara da indignação falha. Não dá em nada. Pelo contrário, só te cria mais problemas. Então orou, agora espera, até que Deus se mova. Até que Deus chegue para você e te diga, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas. Vamos que eu vou com você. Aí você vai. Só que você vai debaixo da direção do Senhor. Você vai debaixo da bênção do Senhor. Você vai debaixo da unção do Senhor. E aquilo que você faz um dia debaixo da direção, da unção, da bênção do Senhor, tem mais efeito do que você faz a vida inteira sem Ele.
É por isso que o Paulo vai dizer, ele não diz assim o Paulo, olha, o nosso trabalho para o Senhor não é vão. Não é isso que ele diz. Ele diz, o nosso trabalho no Senhor não é vão. Porque é feito em Deus, debaixo da direção, debaixo da orientação, debaixo da bênção do Senhor. Então, às vezes, a gente tem assim uma imagem meio pagã de Deus, né? A gente imagina um Deus lá sentado no trono. E a gente tem que servir esse Deus. Me sirvam, me sirvam. Aí a gente começa a servir achando que Deus precisa que a gente faça coisas para Ele. E aí como se Deus olhasse e falasse, você me serviu bem, eu vou te dar uma casa. Você me serviu também bem, eu vou dar a cura do seu filho. Você me serviu, você foi bem, eu vou te dar essa bênção. Aí ficam os outros lá, poxa, mas eu também sirvo. Eu também faço. Por que Deus não me abençoa como abençoa o outro? Está vendo a loucura que a gente cria? Porque não é assim. A Bíblia diz que Deus já entregou todas as bênçãos espirituais e celestiais em Cristo Jesus. Deus já deu tudo. Deus já entregou tudo. Deus já entregou o Filho dele na cruz. E ele diz o Paulo, se ele não negou nenhum filho, como não nos dará juntamente com ele todas as outras coisas? Então já está dado. Já está abençoado. O nosso Deus é Deus que trabalha. E aí Deus vem, então, e a gente vê isso na revelação de Jesus. Não é um Deus que fica só esperando ser servido, é o Deus que serve. Eu não vim para ser servido, vim para servir. E aí Deus começa a fazer, Ele está fazendo essa obra no mundo. E aí Ele olha para você, olha para mim e diz assim, olha, vocês querem vir comigo? Porque eu estou construindo aqui um reino que não vai ter fim, um reino que é eterno. E eu convido você a participar, eu já te abençoei com tudo, mas se você quiser ter um significado maior, eterno para a sua vida, dedicar a sua vida não só a coisas que vão passar, mas as coisas que serão eternas, então vem comigo, eu te convido a participar. E aí você vai servindo com Deus, em Deus, debaixo da direção de Deus. Aí é o trabalho no Senhor. Deus indo à frente. Então a gente precisa esperar. O que Deus está fazendo? Para eu fazer junto. Aí esse trabalho no Senhor não vai ser vão. Vai ter o seu efeito. Então, porque a gente, irmãos, a gente não quer só conforto, a gente quer significado. E a gente quer significado eterno. Fazer coisas que vão ficar. Então, para isso que Deus te convida. Eu estou fazendo. Você pode vir comigo. Essas coisas te deixam indignado? Me deixa também. É por isso que eu já vim e continuo aqui fazendo. Vem fazer comigo. Eu te convido. É isso. Então não tem troca, não tem barganha. É tudo graça, do começo ao fim. Do começo ao fim. Não tem troca com Deus. É graça. Tudo dado. Do começo ao fim. Não confunda o Deus do Evangelho com a figura de um Deus pagão. Em nome de Jesus. Então, irmãos,
Terceiro, a tua oração pode ser e deve ser uma oração que é seguida de ação. Mas não qualquer ação, é essa ação que eu já disse. Que é resposta à ação de Deus. Porque sabe, quando você está indignado, você pode ser tentado a duas coisas. Duas coisas. Você pode ser tentado a partir para as obras más. Quer saber de uma coisa? Ou você pode ser tentado a abandonar as obras boas. Porque você diz assim, mas para que eu vou continuar fazendo isso? Estão me fazendo de bobo? Não, então não vou fazer mais nada. E aí você não quer fazer mais nada. Mas nenhuma dessas atitudes, nenhum desses caminhos é o caminho do justo. Por isso que o Senhor vai dizer assim lá para o inquieto Abacuque, versículo 4, vede, o ímpio, a sua alma não é correta, mas o justo viverá por sua fé. E essa fé pode ser traduzida por fidelidade. Porque, na verdade, fé e fidelidade caminham juntas. Fé é o crer naquilo que se ouviu. Fidelidade é o fazer, é o viver de acordo com aquilo que se creu. Por isso que a fé gera fidelidade. E a fidelidade dá testemunho da fé. É por isso que a Bíblia, ao mesmo tempo, vai dizer que o homem não é salvo pelas obras, mas pela graça mediante a fé. E vai dizer ao mesmo tempo que esse homem vai ser julgado pelas obras. Mas não porque as obras salvam, mas porque as obras dão testemunho da fé do salvo. Não é isso que o Tiago disse? Olha, me apresente a sua fé sem obras. Me apresente. E eu vou te apresentar a minha fé pelas minhas obras. Então nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as obras. Então você vai orar e Deus vai te falar. Ou uma obra que você não está fazendo em resposta à sua indignação, ou Ele vai dizer para você continuar fazendo as mesmas obras que Ele te confiou para fazer. Continua fazendo isso. Continua fazendo aquilo que eu te confiei para você fazer. Porque ainda que ninguém veja, Deus vê. Ainda que ninguém saiba, Deus sabe. E ainda que ninguém reconheça, Deus recompensará. Por isso que o Paulo vai dizer assim, que aos servos de Deus, cabe a estes serem encontrados fiéis. Continua fiel ao que Deus te confiou para fazer. Não desista de todas as boas obras que Ele tem te confiado. Porque o Paulo vai dizer que Deus prepara as boas obras para que andemos nelas. Esse é o caminho da fidelidade. É continuar andando nas obras que Deus te deu para fazer. Ah, pastor, mas o meu marido não merece. Não, mas você não está fazendo para o seu marido, você está fazendo para Deus. Não, pastor, mas os meus filhos não reconhecem. Você está fazendo antes de tudo para Deus. Ou melhor, com Deus. Porque são as obras que Ele te deu para fazer e, na verdade, as obras que Ele quer fazer por meio de você. Então, continue em Deus. Não saia das obras que Ele te deu para fazer, para que você continue nele e Ele fazendo por meio de você. Então veja que não é só orar, é orar que pode se tornar em ação com Deus. E finalmente, irmãos, a sua oração em tempo de indignação, sabe o que pode ser?
uma grande declaração de fé. Uma grande declaração de fé. Aconteça o que acontecer, eu confio e vou continuar confiando em Deus. O Senhor é o Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força. Aconteça o que acontecer, Ele vai continuar me fazendo andar sobre os lugares altos. Aconteça o que acontecer. Eu vejo ou não vejo, Deus vai continuar sendo Deus. Porque fé pode ser assim, você orar e dizer, eu creio que assim como eu orei, assim vai ser? Pode. Pode. Eu diria que essa é uma fé dom. É uma fé dom. Se Deus te deu esse dom, amém. Louva a Deus pela sua vida e, aliás, ore por mim. Agora, fé também pode ser você orar e terminar a sua oração dizendo, olha, eu não sei se Deus vai fazer ou não vai fazer o que eu pedi, mas uma coisa eu sei, quer Ele faça, quer não, será bom, porque Ele é bom. Eu sei e creio que Ele é bom. Então não importa o que Ele faça ou não faça, não importa se o que Ele faz eu entendo ou não entendo. Uma coisa eu sei, Ele é bom e o que Ele faz ou não faz, ainda que eu não entenda, é o melhor. Pelo menos para agora. Lembra o que Jesus disse? Olha, o que eu faço agora você não entende, mas vai entender depois. Então parece que essa é a fé agora de Abacuque, que começou o livro com uma fé muito inquieta. Uma fé que dependia muito do que via. Ah, Senhor, por que me fazes ver o mal? E que se tornava instável pelo que não via. O Senhor é tão puro de olhos. Então por que não age, não faz? E agora parece que se tornou uma fé quieta. Porque descansa não naquilo que vê nas circunstâncias, mas que descansa naquilo que Deus é. Quer ele veja o que quer ver, ou não. Isso não é fé? Por isso que ele vai dizer, ainda que eu não veja os figos na figueira, ainda que eu não veja as uvas na parreira, ainda que eu não veja o gado nos currais, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os meus lugares altos. Aí você ouve isso, porque eu nem vou fazer uma paráfrase dessa oração para não assustar a gente. Mas a gente ouve isso e pode falar assim, puxa, eu acho que eu nunca vou ter essa fé. Uma fé que descansa não nas circunstâncias que vê, mas simplesmente em quem Deus é, independente do que vê. E ainda o louva. Eu acho que eu nunca vou ter essa fé. Posso te dizer uma coisa? Você que é de Jesus, essa fé já está aí. Essa fé já está aí. Está aí guardada, como um tesouro, pronta a se manifestar no dia que você mais precisar.
essa fé que é mais preciosa que o ouro, já está aí, guardada em Cristo Jesus. Me faz lembrar, meu pai me disse uma vez que foi no velório do filho de um amigo, um jovem que faleceu, bem jovem. E ele diz assim que teve um momento do velório que seu amigo, o pai do moço, sentou assim numa cadeira, pegou o neto no colo, abriu o inário e começou a entoar: Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste. Pleno poder aos teus filhos dará. Nunca mudastes, tu nunca tornastes. Tal como eras, tu sempre serás. E você sabe, né, que o Abacuque termina com uma oração de louvor. É um louvor para ser inclusive cantado, porque ele termina dizendo: ao regente de música, para instrumentos de cordas. Experiência virou um salmo. Ele começa com interrogações e termina com exclamações. Ele começa com uma fé em crise e termina com uma fé que aprendeu a descansar em Deus. Aprendeu a descansar em Deus. Independente do que vê, Ele continua sendo Deus. Ele começa com uma oração de indignação e termina com uma oração de louvor. Termina com uma oração de louvor. Mostrando para a gente que se no dia da indignação a gente transformar a nossa indignação em oração, mas a oração que é sincera e espera, a oração que age debaixo do agir de Deus e que deixa os resultados com Ele, seja quais forem, está na mão de Deus. Descanso em Deus. Deus ainda transformará a nossa oração de indignação numa oração de louvor. Por isso, ore. Está indignado? Está indignada? Ore. Apresente a sua oração para Deus. Apresente a sua queixa para Deus. Mas depois silencia, espera a resposta. Espere Deus te tomar pela mão, e quando Ele te tomar, vá com Ele. Seja fiel àquilo que Ele está te confiando para fazer e ser. E depois descansa. Deixa os resultados nas mãos do Senhor. Até que Ele transforme, em nome de Jesus, a tua indignação em um grande louvor. Ainda que o louvor seja aquele que vamos cantar no último dia, lá com os anjos do céu. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não te temerá? Quem não glorificará o teu nome? Pois os teus atos de justiça, que antes eu não entendia, se fizeram manifestos. Que assim seja, e que Deus nos abençoe. Amém, amém e amém.